Glória a Deus. Irmãos, essa palavra que Deus me deu nessa noite, que é o que vou pegar nessa noite, né? Provavelmente você percebeu. Foi uma palavra que acompanha esse novo tempo. Provavelmente você tem percebido, tem sentido. Se você tem sido sensível a Deus, você que é um intercessor, você que é um homem e uma mulher de Deus, tem notado que Deus ele tem levado-nos ao lugar sobrenatural e diferenciado. Você tem percebido isso? A pastora Bárbara falou aqui agora, realmente desse novo tempo. E eu creio de todo o meu coração que há uma árvore plantada, justamente falando acerca dos seus princípios. E uma árvore mesmo, se você tira ela daqui e coloca ela num outro lugar, se as raízes dela estiver firme, ela cresce. E Deus está nos levando para esse novo tempo, e é um tempo de crescimento. E essa palavra vai ser para abençoar a sua vida. Abra a Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Versículo 26, se você não tiver a Bíblia aí, pode dar uma olhadinha aqui no telão. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Hoje eu vou trabalhar um pouco mais com a Bíblia, para que todos entendam melhor. Lucas 1, 26 diz assim: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamado Nazaré. Pode ir próximo. A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Pode continuar? Nós vamos até o 37. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, conceberás a um filho em sua velhice, e é este o 6º mês, para que aquela que era chamada estéril. O último versículo: Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. O nome da mensagem dessa noite, e é justamente o tempo que nós temos vivido, é fé para um novo tempo. Porque tudo que é novo na nossa vida precisa passar por adaptação. Tudo que é novo. E se tratando da vida com Deus e dos resultados disso, nós precisamos de fé para nos acostumar com aquilo que Deus falou e nos moldar aquilo que Deus falou e aquilo que Deus quer fazer. Primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês é que Maria, por muitos ela é aclamada. Em compensação, por outros, ela é extremamente esquecida do peso da pessoa que ela foi. Porque enquanto uns idolatram ela, outros, por conta disso, como resposta disso, eles acabam repugnando ela. E não, para entender mais sobre Maria, sobre a vida de Maria, sobre quem foi Maria, você precisa ir para a palavra. A Bíblia é o nosso guia. Então, para você entender melhor, primeira coisa que Maria não foi a mãe de Deus. Não foi. Maria não foi a mãe de Deus. Toda referência se tratando disso nós acabamos de ler. Maria não foi a mãe de Deus. Então, se você escutar essa frase, você sabe que biblicamente falando não é correto. Maria foi a mãe de Jesus, do menino Jesus. Maria não foi a mãe de Deus. Você imagina comigo João Batista chegando em Deus, dando um tapa na cabeça e dizendo: E aí, primão, beleza? As coisas não eram assim. Maria não é mãe
de Deus. Maria é mãe, foi mãe de Jesus. Victor, qual que é a diferença? A diferença é que Jesus, sendo Deus, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, ele deixou o trono, se tornou como servo, como homem, para que nós pudéssemos ser salvos, certo? Então esse Deus entrou numa carne, se adaptou a um corpo. Então Maria deu luz a Jesus, mas Maria não deu luz a Deus, ao propósito. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Maria não foi a mãe de Deus. Segundo ponto, Maria não é imaculada. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos. Foi tirado toda a glória de Deus que havia. Então Maria, você vai ver referências de ela indo ao templo sacrificar, porque ela não foi imaculada. Ela não tem o poder, ela pecou também. Ela falhou também, ela pecou contra Deus, ela pecou também. Outra coisa que nós precisamos entender: Maria não é mediadora e nem intercessora. Somente Jesus pode receber esse lugar. Por quê? Porque precisa-se de pelo menos os 3 atributos: onisciência, conhecimento de todas as coisas; onipresença, escutar a oração da irmã Karina, escutar a oração do bem, e onisciência, onipresença e onipotência, que é todo o poder. Então, para que seja intercessor, para que fique como intermediador, precisa-se ser também como somente Jesus que ocupa esse lugar. E por penúltimo, Maria não é eternamente virgem, certo? A Bíblia fala acerca de filhos que que Maria teve com José. Então depois que nasce Jesus, ela ainda virgem, recebendo uma palavra do anjo do Senhor, depois ela tem relação com José e tem outros filhos. Então Jesus, humanamente falando, teve irmãos. Amém? Todos estão entendendo onde eu quero chegar? Maria não é corredentora. Maria não pode redimir a ninguém. Maria não tem esse poder. Porém, Maria foi uma mulher muito especial. Maria foi uma mulher que se colocou na brecha, mediante a tudo aquilo que era oposição, para viver o novo de Deus na vida dela. Então nós não podemos colocar ela no lugar de lá, uau, mas nós não podemos também desvalorizar aquilo que Deus fez na vida dela. Nós precisamos entender que ela foi uma grande mulher de Deus. E para as mulheres que estão aqui nessa noite, Maria foi uma grande referência. Uma grande referência. Porque olha, nós precisamos entender que quem tem todo o poder, quem tem todo o conhecimento, quem tem toda a sabedoria, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós professamos essa fé que nós professamos. Por que nós somos cristãos? Porque o nosso Deus, Ele é o único que vive. O único que vive. Digamos que se você pegasse agora um avião, fosse para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, você fosse procurar Charles Taze Russell, que foi o pai dos testemunhas de Jeová, você se depararia com um túmulo escrito: aqui jaz restos mortais. Se você pegasse outro avião, fosse para quase que o outro lado do mundo, para a Índia, e você lá fosse procurar o Siddhartha Gautama, que é o tal do Buda, e você procurasse lá por ele, você se depararia com um túmulo que está escrito: aqui jaz restos mortais de Buda. Se você fosse então para um outro lugar, Paris, lá em Paris você procurasse o pai dos espíritas, Allan Kardec, você vai se deparar com um túmulo do qual vai estar escrito: aqui jaz restos mortais. Se você for aqui pro Nordeste, aqui pro Norte, e procurar sobre o Padre Inciso, você vai se deparar com o fato de que vai estar escrito sobre o túmulo dele: aqui jaz restos mortais. Se você for lá para Israel, à procura de Maria, você vai se deparar: aqui jaz restos mortais, Maria, mãe de Jesus. Mas se você andar um pouquinho mais em Jerusalém, você pode procurar o túmulo de Jesus, o Cristo. E quando você chegar lá na porta, vai estar escrito em diversas línguas: Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou. É por isso que nós professamos essa fé. Ele vive. Aí nós podemos cantar: porque Ele, posso crer no amanhã,
novo que Ele vive. Nós podemos cantar que Ele vive. Nós somos os únicos da terra que podemos cantar que Ele vive. Nós somos os únicos que podemos dizer: ei, a minha vida era assim, mas agora eu vivo o novo de Deus. Por quê, Victor? Porque Jesus Cristo entrou na minha vida e Ele fez tudo novo. É por isso que eu sou cristão, por isso que eu larguei a minha antiga vida. É por isso que você largou a antiga vida, irmão. Por causa desse Deus. Ele ressuscitou e Ele disse que ressuscitaria. E Ele disse que iria, mas que voltaria para buscar a igreja dele. Aleluia. E Ele vai voltar. Aleluia. Então todas as vezes que nós queremos viver a vontade de Deus, Ele vai interromper com o novo dele. Quero saber se o meu sonho, o meu propósito que eu julgo hoje tem a ver com algo relacionado a Deus. Olha para dentro de você, analisa os seus sonhos. Os seus sonhos, ele centraliza você ou ele centraliza Deus e o próximo? Se eu quero saber se os meus sonhos são os sonhos de Deus, eu preciso fazer essa análise. Porque todas as vezes que você desejar viver o plano, o sonho e o projeto de Deus, você precisa se perguntar: opa, mas esse é? Porque, irmãos, muitos que estão aqui, muitos que estão aí do teu lado, foram como Maria e foi como José. Eles sonharam, tinham projetos, fizeram os seus planos, mas se depararam com o plano e o projeto de Deus. Assim, interferiu tudo aquilo que eles planejavam. O cenário que nós lemos aqui nessa noite fala acerca desse casal, que ainda não era um casal. As coisas estavam preparadas. Maria estava se preparando para casar com José. A cultura é bem diferente da nossa. Não tem nenhum contato antes do casamento. Eles não conheciam um ao outro tão bem antes do casamento. A cultura era totalmente diferente. Então não tinha beijos e amassos antes do casamento. Não tinha. E de repente, Deus vem no meio da história dela e diz: olha, você foi agraciada, Maria. Deus escolheu você para que você fosse a mãe do Filho de Deus, a mãe do Jesus, para que através de você cresça o homem que vai salvar toda a humanidade. É fantástico, né? É fantástico, até o anjo sair, irmão. Porque na sociedade da época era diferente da nossa. Ela que estava prometida para um homem ia ter que sair daquela casa. Depois que a sua barriga começasse a aparecer, ela ia ter que se deparar com uma sociedade que poderia apedrejar ela, porque não podia ter contato nenhum com o homem, principalmente sabendo o homem que não foi ele que tocou nela. Então Maria tem que chegar até José para contar essa história. E eu imagino que José, irmão, deseja vazar. Porque a moral de José também vai ser destruída nesse meio. Porque a mulher dele foi tocada e essa pessoa que tocou não foi ele. Até que a Bíblia diz que aparece um anjo também e confirma aquilo que Deus havia falado com Maria. E Maria, ela passa por algumas dificuldades para que ela possa viver o propósito. Primeiro, versículo 29, por favor, Pedro. Ela se depara com o medo. Medo, 29, por favor. Ela se depara com medo. Capítulo 1, isso. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra. A palavra era de Deus. A palavra era a bênção. Se tratava de muito mais do que só ela ali. Era a salvação da humanidade. Mas mesmo assim, diante da palavra, ela turbou o coração. Para nós vivermos o novo de Deus, nós precisamos entender que quando Deus liberar a palavra vai confrontar muito de nós. E o primeiro sentimento que pode vir é justamente o sentimento de medo. Porque pode confrontar muitos, às vezes daqueles que são do nosso lado. Porque eles não vão conseguir compreender aquilo que Deus está fazendo. O segundo sentimento que Maria tem, a falta de capacidade, versículo 34, por favor.
a falta de capacidade. Quantas vezes Deus falou que você ia, que você faria, que você seria, e você se deparou com isso aqui, ó. Como? Tá, Deus, como? Espera, Deus, não tem como. Maria olha e diz: eu sou virgem, eu não sou casada ainda, como que eu vou gerar alguém? Aí Deus começa a colocar os sonhos dentro de você. Você começa a vencer os medos que vêm primeiro. Aí depois você se depara com esse como. Deus, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade. Deus, eu não sei falar direito. Deus, eu não sei fazer. Deus, eu não sei como que eu vou conseguir me tornar. É assim ou não é? Como? Terceiro sentimento que vem. Versículo 36. Você começa a receber a chamada. Eu estou indo um pouco rápido por causa do horário. Você começa a receber os propósitos de Deus. As coisas parece que trancam na sua vida. Sabe quando Deus fala, você acha, agora vai acontecer. Pode vir que agora vai. Passa-se 3 meses, 4 meses, 5 meses, nada. Aí você olha lá pro lado, para a situação do teu irmão. Aí você vê: eis que também Isabel, tua prima, concebeu filho na velhice. As coisas começam a acontecer na vida do outro. Aí você olha para você, para a tua vida, para as tuas circunstâncias, para as suas situações e nada. Esses são os sentimentos de que você está começando a entrar no propósito de Deus e viver o novo de Deus. São esses os sentimentos. Por último, versículo. Esse não tem versículo. Ela fica na solidão. A solidão é justamente o lugar onde ninguém compreende. Onde Deus fala com você e não adianta você tentar contar, explicar. Mas o meu sonho é esse. Cara, teu sonho é grande demais, rapaz. Teu sonho é grande demais. Vai além das tuas capacidades. Como que você vai gerar alguém que vai salvar a humanidade? Tá maluco? Como é que Deus vai gerar algo em você desse tamanho? Como que Deus vai gerar algo desse tamanho? Como que você vai sonhar tão alto assim? Muitas vezes não é nem vozes que falam fora. Às vezes são as nossas vozes que falam dentro de nós. Não, eu não posso. Eu não tenho capacidade para isso. Mas, irmão, se Deus falou que é, versículo, deixa no 37, por favor. Se Deus falou que é, porque é. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Às vezes você precisa fazer isso. O salmista Davi fazia muito isso. Ele dizia: calma minha alma. Às vezes é preciso nós pegarmos e dizermos: Vitor, para Deus nada é impossível. Tá, mas espera, o sonho é grande. Olha só o que Deus falou que era grande, Deus falou que muita gente ia ver, Deus falou, ei, para Deus nada é impossível. Deus falou que a minha empresa ia crescer, Deus falou que as coisas iriam acontecer. Se Deus falou, Deus é conhecedor do futuro. Eu venho aqui para te dizer nessa noite, se Deus falou, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Aí depois da palavra, entre o processo, entre a palavra e o cumprimento dela, vem o tal do processo. E esse processo, primeira coisa que vai nos fazer é desanimar. Porque como eu falei, Maria recebe a palavra. Maria sai entusiasmada. Maria viu um anjo, gente. Pelo amor de Deus, quem aqui já viu um anjo? Já teve uma experiência assim espiritual semelhante? Gente, é coisa de louco. Eu nunca vi, mas se eu ver, eu vou sair berrando. Coisa linda. Cara, é um anjo. Né? Quem já teve experiência de ver coisas ruins também, eu já tive. É terrível, né? Mas imagina comigo, ela vê um anjo, ela recebe de Deus uma palavra. E a palavra que ela recebe é de algo extraordinário. Extraordinário. Mas depois ela para pensar: meu Deus, a palavra é linda, o projeto é lindo, o propósito é lindo. Mas cara, o que as pessoas vão falar? Mas como é que eu vou resolver isso? Não adianta eu chegar para a pessoa e dizer: tá, mas espera aí, aqui é a palavra de Deus. Mas Deus falou.
Cara, mas como é que nós vamos resolver isso? Não, calma, Deus falou. Porque o desânimo vai vir. Depois do desânimo, outra coisa que vai acontecer, outro desejo que aconteceu também com Maria. Vai desejar olhar para trás. Vai vir depois do desânimo o desejo de olhar para trás. Espera, mas se eu não tivesse aceitado isso, hein? Peraí, mas se eu não tivesse entrado nessa coisa aí de escutar o que Deus está falando? Espera, mas e se eu... Sabe, será que tem como voltar? Será que tem como retroceder? Será que tem como eu parar agora? O apóstolo Paulo, diante dessas situações, ele dizia: olha, eu esqueço todas as coisas que para trás ficam. Vitor, mas não tem nada a ver com o contexto. Essa parte tem. E eu foco para o alvo, para aquele que eu desejo, aquele que eu almejo, aquele que é o meu foco. Irmão, se Deus te falou, para de olhar para trás, para de olhar para as consequências, para de olhar do porquê, do pra quê, das pessoas duvidando, e começa a olhar para o alvo, aquele que prometeu, aquele que falou, aquele que é fiel. Ei, Deus não vai cumprir porque Ele te ama, não. Deus vai cumprir porque Ele é fiel com a palavra dEle. Não tem a ver com você o cumprir as promessas de Deus, tem a ver com o que Ele falou. Se Deus falou, Deus faz. Se Deus falou, Deus faz. Se você cresceu frustrado com as palavras dos pais, não, calma, amanhã a gente volta para comprar. Ei, Deus não é assim não, irmão. Se Deus falou, Deus fala pouco, mas quando Ele fala para cumprir. Não é assim, João? Amanhã a gente volta. Amanhã não chegou até hoje. Deus é diferente. Deus, Ele fala e Ele cumpre. Não, Deus falou, Deus vai cumprir porque ele me ama. Não, Deus não vai cumprir porque Ele te ama. Deus, Ele vai cumprir porque é a palavra dEle. Ele tem que ser fiel, é o que Ele é. Então, se Deus falou, se posiciona como Deus falou, porque você vai viver aquilo que Deus falou. Vai viver. E como que eu faço para viver? Como que Maria se posicionou para viver o propósito? Para viver o novo de Deus na vida dela? Primeiro, Maria teve coragem. Porque o primeiro sentimento que veio sobre Maria foi o medo. Mas Maria teve coragem. Porque medo e coragem não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acontece assim com José. Depois que ele recebe Josué, depois que ele recebe de Moisés. José, deu um branco agora. Josué. Acontece assim com Josué. Imagina comigo, a referência era Moisés, que toda a multidão escutava. De repente esse menino recebe de Deus uma promessa, ele tem que alcançar uma terra, e nessa terra está cheio de gigantes, e a maioria dos conselheiros dele, que ele mandou ir ver a terra, é tudo negativo. Tudo negativo. Você acha que ele não ficou com medo? Você acha que ele não ficou com medo, irmão? Você acha que não dá medo de viver algo extraordinário? Pelo amor de Deus, os empresários que estão aqui podem falar, o começo é difícil demais. Porque é seguro, tá no negócio, receber por mês, é tranquilo. E quando é para viver o novo? E quando é para tirar o pé daquilo que é firme, daquilo que é sustentável? Porque sempre quando Deus liberar uma palavra do novo dele para a tua vida, Ele vai tirar o chão, fica tranquilo. Ele vai tirar o chão e Ele vai te fazer caminhar sobre as águas. Se você não fixar os olhos nele, você cai. Mas se você fixar, irmão, pode se preparar, porque se Deus falou, você vai viver o extraordinário dele. O novo de Deus é o extraordinário de Deus para a tua vida. Mesmo com medo, ela respirou fundo, ela engoliu a saliva e ela foi viver a vontade de Deus. Porque nós precisamos ter coragem. Por isso que Deus diz, olha, ser forte e corajoso, medita na palavra. Ser forte e corajoso, medita na palavra. Ser forte e corajoso, medita na palavra. Porque sem força, sem coragem e sem ter a palavra na minha vida, eu não vou conseguir viver nada em Deus. Nada. Maria foi obediente à palavra, independente de tudo. Maria poderia morrer apedrejada, mas ela escolheu ser fiel à palavra. O pastor falou agora, esse domingo agora, sobre a obediência, que é a fé. Nós temos que ser fiéis, ficar firmes a Deus. Depois, Maria ousou ter fé.
Fé é acreditar. Eu decido acreditar, independente de tudo. Se Deus falou, eu vou acreditar. Maria teve fé. Maria se posicionou. Se José decidisse largar ela aquele dia, e ele poderia ser desobediente com relação ao anjo, ele poderia. Ela disse: não, se Deus falou comigo, eu vou firmar os meus pés aqui e eu vou ficar aqui. Se Deus falou comigo, olha, a minha família não está acreditando, mas se Deus falou, eu vou firmar os meus pés aqui. Aqui eu vou ficar, porque Deus falou. É fé independente de tudo. Ter fé é independente de tudo. Todas as circunstâncias, de todas as palavras externas, de todas as palavras internas. É eu acreditar mesmo quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, eu preciso ter fé e acreditar que se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Maria, ela abriu mão, ela renunciou para viver o novo de Deus para ela. Ela teve que renunciar todo o projeto de vida dela. Todo projeto de vida de Maria, ela precisou renunciar. O casamento dela não foi como ela sonhou. As coisas não aconteceram como ela quis. Não. Ela precisou renunciar. Ela precisou. Repita comigo. Todo novo de Deus exige novas renúncias. De novo, tá bonito isso aí. Todo novo de Deus exige novas renúncias. Todo novo de Deus. Vitor, eu quero viver algo novo na minha vida financeira, irmão. Novas renúncias. Vitor, eu quero viver algo novo no meu casamento, irmão. Novas renúncias. Novas renúncias. Marido, morra pela mulher, olhe pela mulher. Eu quero viver o novo de Deus. Eu preciso entender que vão exigir novas renúncias. Novas renúncias. E essas renúncias vão sacudir as nossas seguranças e as nossas firmezas. Para viver o novo de Deus, nós precisamos perder o nosso chão. Nós precisamos renunciar tudo aquilo que nós criamos até ali, que nós vivemos até ali e que nós sonhamos até ali. Deus, eu quero viver os teus sonhos, tá? Espera, você está pronto para viver os sonhos de Deus? Porque talvez você tenha que abrir mão dos seus. Dos seus. Eu te garanto que os sonhos de Deus são muito maiores. Os sonhos de Deus são muito maiores, irmão. São muito maiores. Deus está muito mais alto. Deus consegue enxergar o teu futuro em todas as direções que você venha tomar. Se você quer viver o novo de Deus, se você deseja se posicionar para o novo de Deus, irmão, essa é a noite da sua decisão. Essa é a noite da tua decisão. Porque para viver o novo de Deus, nós vamos precisar ter novas renúncias. Vamos precisar ter novas renúncias. Sempre quando Deus precisou sacudir minha vida financeira, me dar um up na minha vida financeira, Ele precisou me levar para lugares de renúncias. Porque é fácil ouvir Deus para receber, o difícil é ouvir Deus quando for para oferecer. Mas Deus fala. Se você calar a voz de Deus nesse aspecto, Deus se cala e te respeita. Mas se você quer viver algo novo em todas as áreas que você deseja, você precisa romper. Romper. Pode ter certeza disso. Experimente para você ver se você não vai viver. Deus, eu quero mais a tua presença. Eu quero que as pessoas sintam a tua presença através do meu falar, através do meu viver, através de tudo que eu sou. Começa a se aplicar mais em oração. Começa a se aplicar mais em jejum. Começa a se entregar mais em oferta, para você ver se você não vai viver o novo de Deus naquela área. Deu ruim no casamento. Agora eu já estou aprendendo essas coisas, posso falar. Deu ruim no casamento. Aleluia. Deu ruim no casamento. Tá bicuda, lá do outro lado. Para o novo de Deus, eu preciso ter novas renúncias. Preciso. E é difícil. Né, a gente vai. Os maridos aí estão entendendo o que eu estou falando, né, irmão? É desse jeito. É desse jeito. Para viver o novo de Deus é o único jeito, né, Rafa?
É o único jeito. Para viver o novo de Deus, eu preciso ter novas renúncias. Não adianta, irmão. Deus te ama demais. Deus quer o melhor para você muito. Deus quer muito melhor para você. Você não tem nem noção. Mais do que um pai deseja um filho. Porque o pai ele dá o brinquedo pro filho, ele pensa o quê? Uau, meu filho vai brincar muito agora, né? Deus não, quando ele te dá algo, ele já está pensando no agora e no depois. Por isso que nós somos limitados, gente. Nós somos limitados. Deus, eu estou sonhando aqui com uma faculdade, Deus. Deixa eu fazer uma faculdade. Deus está dizendo, para de ser Zé, rapaz. Faculdade vai te limitar. Para de ser tolo. Eu estou sonhando com algo muito maior e melhor. Não que faculdade não seja boa. Cada um vai viver o teu propósito. Às vezes o teu é faculdade. Mas às vezes nós estamos limitando a Deus, achando que é algo grande. Deus está dizendo, não. Isso não é nem um terço do que eu tenho para você. Nem um terço. Porque se Deus não pode te escolher para fazer, Ele vai achar outro. Você pode ter certeza que o Filho de Deus viria à terra para salvar a humanidade, independente da posição e atitude de Maria. Independente, Ele escolheria outra mulher. Porque nós precisamos entender que Deus, Ele quer sim que nós sejamos muito mais, que nós venhamos ir muito além. Para finalizar, Atos capítulo 1, versículo 14, por favor. Atos 1,14. A leitura que eu tenho que fazer de tudo que eu vou viver, a leitura que eu tenho que fazer de tudo que eu vou viver, é que é muito além de mim. Muito além de mim. Deus sempre vai fazer muito além de mim. Deixa eu ver. Atos 1,14. Deus sempre vai desejar fazer as coisas com que elas sejam muito maiores do que nós. Todos esses, só para lembrar aqui, Jesus já tinha morrido, Jesus ressuscitou, Jesus estava no meio deles e Jesus subiu aos céus. Depois acontece isso aqui. Todos esses perseveraram unanimemente em oração. Unanimemente em oração. Meu Deus do céu, tá estranha essa Bíblia, né, gente? Unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Irmão, Maria entendeu. É muito maior do que eu. Que o propósito, o chamado da sua vida, pelo amor de Deus, presta atenção nisso, seja muito maior do que você. Que o que você vai viver e o resultado que você vai viver toque os seus filhos, toque os filhos do próximo, toque a próxima geração. Tem que ser muito maior. Você tem que entender, ei, os meus sonhos e os meus projetos não podem só tocar a mim, tem que tocar o outro. Tem que ser muito maior do que eu. Tem que ser muito maior do que eu. Maria estava lá, ó. Maria estava lá. Ela entendeu, irmão. Ela entendeu. Ela não se magoou e parou no processo. Não, ela entendeu aquilo que Deus quis fazer através dela. Ela entendeu aquilo que Deus queria fazer. Porque não é só aquilo que é para mim, mas é aquilo que Deus quer fazer através de mim. Porque o teu propósito tem que ser maior do que você. E maior do que o teu propósito tem que ser a missão da igreja. Tá entendendo isso? Para que Deus te deu para que Deus te deu a tua empresa? Para que Deus te deu o teu bom emprego? Para que Deus te deu tudo que Ele te deu? Porque tem que ir muito além do que você. Deus tem que fazer além do que você. Tem que ir além. Nós precisamos entender isso como igreja. Porque nós podemos tocar muito mais quando nós ousamos viver isso. Quando nós ousamos viver o novo de Deus. Deus está dizendo, olha, você está tão capacitado para viver o novo, que eu vou entregar sobre você o novo, e o novo que está sobre você vai transbordar sobre o próximo, que vai transbordar sobre o próximo, que vai transbordar sobre o próximo, que vai transbordar sobre o próximo. Fique de pé comigo nessa noite. Ministério de louvor, por favor. Essa noite, irmão, eu quero fazer a pergunta a pessoas que querem viver os sonhos, os projetos novos de Deus sobre a sua vida. Essa noite eu quero fazer essa pergunta. Quem quer, quem deseja. Se você tem esse desejo, vem aqui à frente para nós juntos orarmos. Eu creio de todo o meu coração, irmão, que coisas irão romper aqui nessa noite.
Deus me deu essa palavra e não foi em vão. Gente, essa palavra é resultado de oração, como todas as outras que são pregadas aqui. Mas Deus falou para mim: Victor, algo novo vai romper na vida de pessoas nessa noite. Sério, gente. Algo novo vai romper na vida de pessoas nessa noite. Deus, Ele quer te chamar para viver o novo. E presta atenção, pelo amor de Deus, aqui ó. O novo de Deus tem que ser para você, mas tem que transbordar para o próximo. Vitor, Deus me abençoa na vida financeira, irmão, receba para ti e transborde para o próximo. Vitor, Deus abençoa o meu casamento, ei, receba para ti e toque outros casamentos, que seja bênção para o próximo. Ei, Deus está fazendo na minha vida, irmão, transborde para ti e transborde para o próximo. Transborde para ti e transborde para o próximo. Eu quero saber nessa noite, quem está disposto a viver o novo de Deus? Quem está disposto a viver o novo de Deus? Pai, no nome de Jesus, sobre meus irmãos essa noite, Pai, cada um deles nessa noite, Pai, no nome de Jesus.